Gente, 86% das mulheres brasileiras sofrem assédio, seja no trabalho, em casa ou até mesmo em público. Para falar sobre esse assunto e as leis de proteção à mulher, eu tenho o prazer de receber ela aqui, Maria Letícia Fagundes. Bem-vinda. Obrigada, Marília. Que bom ter você aqui. Honra toda nossa de falar de um assunto aí que você já está há muitos e muitos anos trabalhando. Muito antes de você ser eleita como vereadora aqui em Curitiba. Muito. A história da vida, eu acho. A questão do assédio aí defendendo as mulheres. Como é que é esse projeto lindo aí que você desenvolve? Eu sou médica legista de carreira, então eu tenho 24 anos de experiência trabalhando com violência no Instituto Médico Legal. Eu assisto e assisti ao longo desses anos mulheres vítimas de violência de todos os tipos. Violência, lesão corporal, violência, assédio moral, sexual, estupro, enfim. E assisti crianças de todos os tipos. E assisti também crianças e adolescentes sendo vítimas de crimes sexuais e de lesão, enfim. Então isso fez com que a gente colocasse um olhar muito especial nessa questão e desenvolvesse um trabalho que chama ONG Mais Marias, que é uma ONG que trata exatamente do enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. E você foi a fundadora dessa ONG Sim. Mais Marias. Ela nasce no Instituto Médico Legal, na época em que eu era presidente da Associação dos Médicos Legistas, 2012, né, que inaugurou essa ONG maravilhosa. Agora eu estou vendo que vocês fazem assim, vários projetos nessa ONG, palestras, ações. Vocês dão também o acompanhamento individual a essas mulheres? Sim. Ela nasceu em 2012, tratando de levar informação sobre a Lei Maria da Penha para as pessoas, de um modo geral. Então, palestras em Curitiba e região metropolitana, chegamos a ir ao sudoeste do Paraná também. Mas, ao longo do tempo, a gente tem uma demanda gigante, então a gente viu que a gente precisava, além de informar, também facilitar no trâmite, né? Ou seja, ela faz a queixa, ela faz o exame, mas ela precisa de um advogado, ela precisa saber quais os caminhos que ela deve buscar para encurtar esse tempo. Então, a gente faz isso na ONG, a gente faz toda a orientação, gratuitamente. É importante que a gente informe isso. Vocês tentam encorajar essas mulheres para poder denunciar esses agressores, e muitas vezes é dentro de casa, que é o mais difícil, né? Exatamente, existe a violência. Da própria família. Exatamente, existe a violência que acontece dentro de casa, que daí a Lei Maria da Penha trata, que é a violência doméstica. Existe a violência em vias públicas, e daí o assédio em vias públicas, que é um outro tema que eu também estou trabalhando fortemente. Você também trabalha forte aqui. Agora, a questão do trabalho, assédio no trabalho, outro tipo de assédio, até assédio moral e... O assédio moral e o assédio sexual no trabalho já está regulamentado, o artigo 216 do Código Penal, e ele estabelece lá detenção caso haja comprovação do fato. Mas o assédio em via pública não está regulamentado. Não existe lei. O que é um assédio em via pública? Você sai lindo do jeito como você é, caminhando nas ruas e começa a ouvir coisas que você não precisa ouvir. Qualquer mulher tem essa experiência. O que fazer? Que atitude tomar no caso desse? Então, não existe lei. Ai, gente. Este agressor que te assedia em via pública, ele não será punido, a não ser que ele invada você, que ele te agrida fisicamente, que ele te segure. Mas se ele falar e expressar os desejos mais loucos dele, ele não será punido por isso. Nossa, gente, mas daí... Imagine o trauma das mulheres. E você luta para que tenha essa lei aqui em Curitiba? Sim, a gente tem tentado tramitar a lei na Câmara Municipal de Curitiba. Tentamos no início do ano passado já. Ainda estamos estudando as vias que vamos continuar com o trâmite, porque é difícil. Muito difícil. Como trata de uma questão muito machista, né? A gente somos poucas mulheres políticas, então a gente tem uma resistência muito grande da bancada masculina. Embora, evidentemente, eu trabalhe lá na Câmara para mudar a cabeça dos meus colegas, mas você sempre... não acha que a cabeça dos homens hoje em dia já está um pouco mais aberta? Assim, eles percebem, né, que a gente está tomando conta mesmo desse espaço? Eu acho que melhorou bastante, porque já existe a consciência de que isso é um crime, né? Ainda não regulamentado, mas eu acho que ainda a questão cultural é muito mais forte do que essa questão da consciência sobre o ato. Se você entender que eles acham lindo dizerem que o teu corpo poderia ser deles no momento que eles entendem que ele poderia ser, ou que aquela parte do corpo ele elogia com os termos mais chulos e vulgares do mundo, e para ele isso é natural, então isso ainda não está entendido pelo público masculino como uma coisa que não deve ser feita. Pois é, alguns ignorantes, né? Vamos pensar infelizmente, assim. Infelizmente, mas a gente vai chegar lá. A gente está trabalhando para isso, né? Para que a gente possa ter nossos filhos, nossas filhas. É verdade. E que elas possam caminhar com tranquilidade nas ruas das cidades, do país inteiro. Muito especialmente da cidade que amamos, que é Curitiba e que vivemos aqui.
E aqui na cidade de Curitiba, onde que essas mulheres conseguem procurar ajuda? Claro que na ONG, onde mais? Onde a ONG é uma ligar para denunciar? Como é que é? A ONG é uma iniciativa da sociedade civil. Então, pessoas como eu, que desejaram, em certo momento, ajudar essas mulheres e essas crianças que são vítimas de crimes, mas existe o sistema público. Então, Curitiba, o município, tem a Casa da Mulher Brasileira, que ela também pode procurar diretamente, a demanda é espontânea, não precisa ir antes na delegacia, ela pode se dirigir à casa, a casa orienta, que evidentemente ela procure uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, mas ela recebe lá as primeiras orientações, inclusive assistência psicológica, que é o Ministério principal aí nessa que é uma das coisas principais. O Ministério Público, inclusive, está na casa e ele presta atendimento também. Muito bom saber. Existe a ouvidoria também que pode dar assistência a essas mulheres. Mas você imagine o tamanho desse mundo, né? Sim. A demanda é muito grande, então os processos são muito lentos. Como às vezes vários deles, Exatamente. Não só nessa questão do assédio, do abuso, mas, né? Às vezes a medida protetiva, que é aquela medida que acontece depois que ela fez o BO, que o inquérito policial já está tramitando, que o juiz determinou, olha, o agressor não pode se aproximar de você, ele tem que ficar longe da sua residência. Às vezes essa medida demora também para sair. Mas você não acha que essas medidas foram tomadas não fazem muitos anos e isso vem melhorando nos dias de hoje também, essas medidas protetivas? Lei Maria da Penha, 10 anos já. Nós temos a lei há 10 anos. E a intenção do projeto de vocês, e a intenção do projeto de vocês é divulgar muito essa Lei Maria da Penha para as pessoas. Divulgar que há recurso, que elas devem sim fazer o boletim de ocorrência, elas têm sim que fazer a denúncia, porque tem gente que acolhe. Nós acolhemos na ONG, mas o sistema público também acolhe. Então, a gente tem que levar esse entendimento para as pessoas, que elas têm o direito de lei e que elas têm que usar esse direito de lei, que elas sozinhas não vão resolver o problema. Entendi. Elas precisam de ajuda e nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. Perfeito, Maria Letícia. E quais são os planos da Maria Letícia nessa questão daqui para frente, do abuso, do assédio, a medida protetiva da mulher? Bom, atualmente eu acompanho a ONG, mas não sou mais presidente. Então, a ONG continua a sua caminhada com o meu olhar sempre cuidadoso. E eu, como Maria Letícia, hoje, política, eleita na Câmara Municipal, vou tramitar projetos que protejam as mulheres. Sempre. Nós temos várias preocupações em relação à questão dos ônibus, por exemplo, que as mulheres são assediadas dentro dos ônibus. Isso a gente vê a Band denunciando frequentemente nos seus jornais, dizendo que as mulheres se queixam, que entrou no ônibus, já o seu assediador se aproxima. E como tem, meu Deus do céu, e não tem fim, né? Isso. E não tem fim, mas eu acho que a gente vai tentar diminuir esses casos aí daqui para frente. Bom, a nossa conversa já é uma maneira de ajudar. De ajudar isso. É um programa totalmente voltado aí para o público feminino. Muitos homens também acompanham, mas eu tenho certeza que está ajudando muita gente que está em casa, levando essa palavra. Vamos mostrar aí para as pessoas um prêmio que a Maria Letícia ganhou da Câmara dos Deputados, uma medalha maravilhosa. Você pode explicar um pouquinho sobre esse prêmio que você ganhou? Esse prêmio eu vou tomar a liberdade de abrir também aqui, se vocês quiserem mostrar. Vou mostrar. Olha, aqui, ó. Esse prêmio chama Medalha Mieta Santiago. Vou mostrar do ladinho. Pode deixar aqui este. E deixa eu mostrar esse aqui. Esse prêmio é exatamente um reconhecimento do trabalho nesta área, ou seja, na questão da preocupação com a mulher nos seus aspectos muito especiais em relação à questão da segurança e também da saúde, porque a questão da violência é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que entender que isto vai causar um impacto, uma mulher que é agredida, que é violada, ela vai trabalhar menos, vai faltar mais ao seu emprego, vai haver um impacto no orçamento da empresa que ela trabalha e da cidade, do estado. Então, esse prêmio é conferido exatamente a mulheres como eu que trabalham. Eu sou a primeira paranaense a receber essa premiação com muito orgulho. Parabéns, parabéns por isso. Muito feliz com isso. E o orgulho é todo nosso de ter uma pessoa, obrigada, assim, uma representante tão boa no nosso meio feminino que nos represente, né? E tome a frente de tudo isso. Muito obrigada, a gente vai ficar aqui torcendo por você sempre, Maria Letícia. Obrigada pelo convite. Maria Letícia Fagundes, aqui com a gente no Band Mulher.